Então, boa noite a todos. Eu me chamo Davi, sou R3 da cirurgia oncológica e trouxe aqui para a gente conversar um pouco sobre adenocarcinoma de pâncreas. Tá? É uma aula um pouco extensa, é um assunto bastante abrangente. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui. Só para introduzir um pouco o tema, o adenocarcinoma de pâncreas é hoje a principal neoplasia do pâncreas, em torno de 90%. Dos cânceres de pâncreas. O INCA estima que entre os 45 e os 50 anos há uma incidência de 10 casos para cada 100 mil habitantes e entre 85 a 85 anos a incidência passa para 116. Então, com o envelhecimento da população, aumento da expectativa de vida, hoje a gente tem o adenocarcinoma de pâncreas como a quarta principal causa de morte, mas estima-se que em 2030 ela possa chegar à segunda causa de morte entre os cânceres, né? O principal ainda é e será o câncer de pulmão. No Brasil, uma incidência média de 4,4 novos casos para cada 100 mil habitantes, e no Rio Grande do Sul, 8,9 casos para cada 100 mil habitantes. O CIRC, que é o Serviço Americano de Referência, mostra que para 2020 a estimativa era de mais de 57 mil novos casos, com mais de 47 mil mortes, né? Uma expectativa de vida no câncer de pâncreas geral em torno de 10% para 5 anos. A maioria dos cânceres de pâncreas já são detectados em estágio avançados. Apenas 11%, segundo o CIR, é diagnosticado em estágios iniciais, onde a gente tem a terapia cirúrgica, que é a única maneira de tratar curativamente o câncer de pâncreas. A gente consegue diagnosticar em torno de 10% das vezes, né? A sobrevida gira em torno de 40% para quando a gente consegue oferecer um tratamento curativo, uma cirurgia curativa para os nossos pacientes, e cai bruscamente para quando já tem uma doença localmente avançada ou à distância, tá? Eu quis trazer um pouco dos fatores de risco, dividir eles em hereditários, espontâneos e ambientais, só para a gente localizar um pouco o câncer de pâncreas, que também tem uma relação com a mutação dos genes BRCA1, BRCA2 e PALB2. Os primeiros deles estão relacionados ao câncer de mama, câncer de ovário, algumas síndromes também, como Peutz-Jeghers, pancreatite hereditária, tem uma relação com o surgimento do adenocarcinoma pancreático. Tá? Outros fatores esporádicos e ambientais que podem ser modificados, é importante elencar o tabagismo, obesidade, diabetes mellitus, que faz parte de uma evolução, assim, quando o paciente começa com uma insuficiência pancreática, a diabetes já está nesse contexto, né? Além disso, o sedentarismo, a pancreatite crônica. Alguns fatores ambientais, como a exposição a solventes, derivados de petróleo, agrotóxicos, em pacientes que têm essa exposição, pacientes agricultores, pacientes que fazem manutenção predial, trabalham com derivados de petróleo. Até, só abrindo um parênteses, a gente operou no ano passado um paciente que era pintor de avião, né? Ele trabalhava na Azul, pintava avião, e começou com sintomas de icterícia e era um adenocarcinoma pancreático, que a gente operou no dia 25 de dezembro do ano passado. Fatores prognósticos, né? Davi, posso te interromper? Claro, por favor. Nós agora na enfermaria, nós tivemos 2 casos de um paciente com 3 tumores: mama, pulmão e pâncreas, mama, cólon e pâncreas. Incrível, eu até pensava que era metástase, mas 3 pacientes primários, mama, os 2 tinham mama, e um tinha pulmão e cólon, e 2 de pâncreas. Então, 2 pacientes com 3 tumores primários de pâncreas, mama e pulmão. Então, isso aí que está falando que são associados aos cânceres de mama e ovário é uma coisa real. Esses 2 casos, eu acho que até
eu não sei, é uma raridade, né? Talvez tenha um componente hereditário, né, doutor Coral? Pois é, eu acho que nós devemos investigar bem esses dois casos. São dois casos da enfermaria ali que eu acho que o pessoal devia investigar bem, investigar. Filhos. Não, era só isso que eu queria colocar, Davi. Pode tocar o barco. E a gente vai começar a ver isso com mais frequência a partir do que a investigação vai se tornar mais corriqueira, né? Os exames de imagem, a gente vai ter mais acesso, vai ser mais amplamente disponível, isso vai se tornar mais evidente ao longo do tempo. Obrigado pela colocação, doutor Coral. E quem quiser fazer colocações durante a aula, interrompa, por favor. Tá? Então, com relação ao prognóstico, os principais fatores prognósticos bem estabelecidos, o componente bioquímico, a elevação do CA19-9 é um dos principais fatores prognósticos laboratoriais que a gente consegue mensurar. Além disso, o tamanho do tumor, linfonodos acometidos na peça, o status da ressecção da peça cirúrgica, se tinha muito linfonodo com doença na ressecção, o quão mórbido foi o pós-operatório desse paciente, se complicou com fístula, se reoperou, e a presença de metástases costumam caracterizar o prognóstico desse tipo de paciente. Com relação ao diagnóstico, bem sucintamente, o paciente com câncer de pâncreas não apresenta um sintoma específico. Normalmente, em casos avançados, vai apresentar-se com icterícia, dor e emagrecimento. A icterícia é mais para tumores cefálicos, já tumores de cauda de pâncreas não costumam ser sintomáticos e costumam ser diagnosticados em estágios mais avançados. Os exames vão passar desde uma avaliação laboratorial inicial, com bilirrubinas, fosfatase, gama-GT, que podem se mostrar elevado. As transaminases não necessariamente estão elevados em casos mesmo de tumores cefálicos que não tem um comprometimento importante do colédoco, né? A albumina, a transferina, fazem parte da avaliação inicial e costumam estar alteradas em pacientes com doença avançada, com risco nutricional importante. Lembrando que o CA19-9, ele é um marcador, sim, do câncer de pâncreas, dos cânceres das vias biliares em geral, não serve para rastreamento, e em 10% da população não expressa o CA19-9. E também ele pode estar aumentado em condições de hiperbilirrubinemia não relacionadas ao câncer. Tá? A investigação com exames de imagem vai partir de uma investigação de uma síndrome colistática. O primeiro exame de uma síndrome colistática, a gente pede uma ultrassom. A ultrassom consegue ver o ducto, a vesícula, algum nódulo, algum cálculo que pode estar fazendo uma colestase, pode ver algum nódulo biliar, algum linfonodo, se tem ascite, se tem trombose. A partir daí, a gente lança a ideia de que pode se tratar de um adenocarcinoma de pâncreas, e o exame que mais vai nos trazer informação a respeito do câncer de pâncreas é a tomografia de abdômen, né? A angiotomo, porque ela dá uma localização do tumor, dá uma relação desse tumor com as estruturas vizinhas, se tem invasão arterial, se tem invasão venosa, se tem metástases. Em casos onde a tomografia ainda fica em dúvida para determinar a etiologia da lesão, se é realmente um câncer ou se é algum outro tipo de lesão, um cisto ou um pseudotumor, aí a colangiorressonância com contraste pode nos ajudar a distinguir melhor o aspecto dessa lesão. A CPRE está indicada basicamente para quando tu precisa fazer a drenagem da via biliar, que a gente vai falar mais adiante, e biópsias também podem ser conseguidas, principalmente para tumores periampulares. A ultrassonografia a ultrassonografia endoscópica é o padrão ouro para biópsias, mas não é tão disponível em todos os hospitais. E a laparoscopia está indicada apenas em casos com CA19 bastante aumentado, onde já se suspeita de metástases peritoneais ou metástases hepáticas. Tá? O diagnóstico diferencial desse tipo de tumor deve ser feito sempre com pancreatite crônica, com formação de pseudomassa. Nesse contexto, a pancreatite autoimune é um dos principais diagnósticos. Além disso, linfomas e citados de pancreatite.
Quando a gente não consegue o diagnóstico pela imagem, aí sim a gente tem indicação da punção endoscópica ou guiada por tomografia. Nesses casos, a gente pode dosar o IgG4 tanto no sangue periférico quanto na biópsia do pâncreas, e valores elevados apontam para pancreatite autoimune. Tá? Aqui só explorando um pouco mais a respeito da biópsia pancreática, a gente vai ver, muitas vezes, indicando cirurgia sem ter biópsia. A biópsia não é mandatória quando tu tem um tumor que é ressecável, tu pode fazer uma cirurgia como tratamento inicial. Mas nas situações onde tu não tem certeza do diagnóstico de adenocarcinoma de pâncreas, onde tu tem situações incuráveis, com ascite, com metástase ou tumor irressecável, que o paciente vai à quimioterapia, ou mesmo quando tem uma situação borderline, que o paciente vai fazer um tratamento neoadjuvante, nesses casos, em princípio, é mandatório ter, sim, uma biópsia da lesão para começar a quimioterapia. Não é, às vezes não se faz, mas o ideal é que se tivesse um anátomo patológico confirmando o adenocarcinoma para aí sim indicar a quimioterapia. Tá? Outro aspecto importante de uma síndrome colestática é a drenagem da via biliar. Nem todo tumor de cabeça de pâncreas causando icterícia, por mais elevada que esteja a bilirrubina, é uma indicação de drenagem de via biliar. Uma condição clássica e irrevogável é a colangite. O paciente que está em mau estado geral, que está séptico, a gente precisa desobstruir essa via biliar e aí levar o paciente para uma cirurgia em melhores condições, ou mesmo de uma maneira paliativa, desobstruir a via biliar para que ele tenha condições de fazer um tratamento que seja mesmo paliativo, né? Ou em casos que a gente vai atrasar a cirurgia, pelo menos um mês, quando a gente vai fazer uma neoadjuvância, ou que a gente não consegue, enfim, fazer a cirurgia num tempo melhor, que precisa nutrir melhor o paciente para a cirurgia, se o paciente já perdeu peso. Lembrando, desculpa, que o método endoscópico por CPRE é o menos agressivo, menos traumático, não causa perfuração da parede do fígado, mas não é livre de complicações, está relacionado a colicistite e pancreatite, e o dreno na via biliar aumenta o número de colangite. Nesse sentido, também, os drenos metálicos costumam causar menos colangite do que os drenos plásticos que formam biofilme. Partindo, então, já para o aspecto do tumor, a gente, no meio cirúrgico, assim, a gente costuma falar mais em critérios de ressecabilidade do que o estadiamento, usar propriamente o estadiamento do TNM, né? A TNM ajuda também na indicação da quimioterapia, mas a gente costuma falar bastante sobre os critérios de ressecabilidade. E para isso, em 2017, foi criado um consenso que avaliou de uma maneira trimodal, assim, os critérios de ressecabilidade, tá? Com relação à ausência de metástases, ausência de compressão, trombos ou invasão de estruturas vasculares e o plano de clivagem com as artérias, tá? Foi considerado, então, de maneira consensual, que o tumor ressecável é um tumor que não tem um contato vascular venoso ou arterial, e se esse contato venoso existir, que ele seja menor que 180 graus. Ele também pode ser considerado ressecável upfront, mas acima disso é considerado um tumor borderline quando se trata de um contato venoso maior que 180 graus, e para ser considerado borderline também não tem que ter contato nenhum com a artéria, seja o tronco cilíaco, artéria mesentérica superior, também a ausência de metástases, e quando existe esse contato, o tumor é considerado localmente avançado. Além disso, o contato, para ser considerado
borderline, sim. Desculpa, tu não terminou o borderline ainda, vai continuar falando? Isso, exatamente, eu ia falar que o contato venoso para o tumor ser borderline, ele tem que ser maior que 180 graus, mas ele não pode se estender abaixo da linha da margem inferior na terceira porção do adeno. Tá? Se quiser complementar, a doutora Angélica, fica à vontade. Era isso que eu tinha para falar. No tumor ressecável, não tem contato com a artéria e pode ter contato com a veia de até 180 graus, no ressecável. Exatamente. Isso. O borderline pode ter contato com a artéria, mas menor do que 180 graus, e pode ter contato com a veia maior do que 180 graus, desde que não ultrapasse a borda inferior do duodeno. Tu entende o porquê disso? Não ultrapassar a borda inferior do duodeno? Exatamente. A borda inferior do duodeno, mostrado nessa imagem, é o limite onde a gente começa a ter muitas ramificações da veia porta, da veia mesentérica superior. E uma reconstrução nessa altura aqui se tornaria bastante trabalhoso e muito mórbido o pós-operatório. Isso foi uma tentativa de fazer os cirurgiões falarem a mesma língua, né? Porque quando caía num grupo, podia ser que dissesse, eu posso ressecar porque eu consigo e reconstruo, e outro grupo poderia dizer, não, isso não dá, não tem como reconstruir. Então, se botou como parâmetro a borda inferior do duodeno, abaixo disso, tecnicamente se consideraria não passível de reconstrução. Exatamente. Além disso, esse consenso abordou critérios laboratoriais e ele colocou como um ponto de corte para o CA199, não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui, aqui o número de 500, que ele mostrou aqui que a sobrevida cai significativamente quando a gente ultrapassa essa marca de 500 no marcador CA19.9. Tá? Além disso, a presença de linfonodos foi avaliada, né? E esse artigo bem interessante mostra que quanto mais linfonodos doentes, pior é a sobrevida do paciente, né? E com relação ao PS, ao status clínico do paciente, o PS-ECOG, um paciente com um PS 0 ou 1 tem uma sobrevida que é quase o dobro do paciente que tem um PS maior ou igual a 2 para os mesmos tipos de tumor, né? Como a gente pode ver aqui na coluna e o PS é representado aqui na linha, tá? Então, de uma maneira geral, foi classificado como ressecável, border ou localmente avançado com relação à anatomia, a bioquímica e a condição clínica do paciente. Lembrando que o ponto de corte para o CA199 é 500, o linfonodo ou a metástase no linfonodo tem que ser confirmada por biópsia ou por PET-CT, e o ponto de corte para o PS é o número 2. Tá? Muito bem. Com relação à ressecção, então, a gente tem que sempre buscar uma margem R0 com pelo menos 1 milímetro de distância das margens. Esse artigo avaliou mais de 150, avaliou 150 espécies, até eles fizeram a marcação das margens, do que era o contato com a veia mesentérica superior, com a artéria mesentérica superior, com o pâncreas, para poder exemplificar que os pacientes que tinham a ressecção realmente R0, com mais de 1 milímetro de margem, eles se beneficiariam mais da cirurgia. Então, o objetivo de a gente levar um paciente para a cirurgia é ressecar ele R0. Tá? Bom, a partir daí, a gente já decidiu se o nosso paciente é ressecável ou não é ressecável. A gente tem duas estratégias que a gente pode seguir, que é a cirurgia upfront ou a neoadjuvância. Com relação ao tratamento neoadjuvante para pacientes com tumores ressecáveis, eu trouxe 2 artigos para a gente exemplificar ou ilustrar melhor como é que é essa estratégia. Primeiro, uma meta-análise que foi publicada em 2016
que avaliou 14 estudos, onde tinham 2.699 pacientes que fizeram neoadjuvância e 6.992 que fizeram cirurgia como tratamento inicial. Tá? Quando ele foi analisado, foi feita a análise por protocolo, que avaliou os pacientes que receberam a neoadjuvância e que receberam a cirurgia, e não avaliou os pacientes que se perderam no meio do estudo. Ele mostrou um odds ratio de 0,72, que mostra que é 28% de sobrevida a mais nos pacientes que foram que completaram o tratamento, um intervalo de confiança de 95%, que não ultrapassa a unidade. Mas quando foi realizada a análise por intention to treat, que é uma situação que mostra mais como é que é o dia a dia do nosso ambulatório, representa melhor a vida real, o intervalo de confiança, o odds ratio ficou menor, e o intervalo de confiança ultrapassou a linha da unidade aqui, e a conclusão dessa meta-análise foi que a neoadjuvância para tumores ressecáveis, ela até teria algum benefício, mas sem significância estatística. E uma frase que eles colocam, que talvez essa neoadjuvância fosse uma espécie de triagem para tu selecionar os pacientes que, mesmo que evoluem na neoadjuvância, iriam evoluir mal, mesmo com a cirurgia. Tá? Críticas, aqui só mostrando o gráfico forest plot dessa meta-análise, onde a gente pode observar que o intention to treat não cruzou, o diamante aqui cruzou a linha da unidade. Tá? Uma crítica a esse estudo foi que foi uma meta-análise de vários estudos muito diferentes, com vários tipos de esquemas de tratamento neoadjuvante, alguns com radioterapia, esquemas de quimioterapia não uniformes, né? Então, uma meta-análise tem esses vieses, tá? Pensando nisso, foi feito o estudo de fase 3, que é chamado PREOPUNK, que foi publicado em 2018, se não me engano, que foi um estudo de fase 3, que recrutou pacientes em 16 centros entre 2013 e 2017, um estudo francês e canadense, onde recrutou 246 pacientes ressecáveis ou borderline, dividiu eles entre 119 foram para uma linha de tratamento neoadjuvante, onde eles fizeram 3 ciclos de gemcitabina, mais 15 ciclos com 2,4 grays de radioterapia, seguidos de cirurgia, mais 4 ciclos de gemcitabina, e o grupo controle foi com 197 pacientes, onde eles foram submetidos à cirurgia, mais 6 ciclos de gemcitabina. Esse estudo mostrou uma sobrevida média de 16 versus 14% do grupo de cirurgia, com odds ratio, com hazard ratio de 0,78, com intervalo de confiança de 95%, porém, ainda o intervalo de confiança ultrapassa a linha da unidade e não mostrou um benefício significativamente estatístico para quimioterapia neoadjuvante em tumores ressecáveis. Esse assunto ainda é bem controverso e vamos discutir isso muito mais aí ao longo dos próximos meses, tá? Com relação à cirurgia, então, para o adenocarcinoma de pâncreas, né? A cirurgia, no nosso serviço, a gente costuma fazer uma incisão de chevron, seguida de uma manobra de catel, e um catel pequenininho e uma cocker mais estendida, tá? A gente procura primeiro fazer Oi? Interromper um segundo. Aqui me avisou que daí tem mais alguns minutos de aula só. Eu não sei o que eu fiz, que o meu Zoom ficou sem ser de 1 hora. Então, eu já mandei para todo mundo saber por WhatsApp um novo link. Se cair a reunião, todo mundo entra ali, tá? Tá, perfeito. Por WhatsApp para todo mundo, tá bom? Só para deixar avisado, que se conectar vai ser todo. Certo, continuamos por aqui até se cair, a gente cai para
Cai daqui pra a todo 2 mundo. minutos e 30 vai cair. Tá, então já vamos trocar. Quer trocar já? Então, Acho que sim. vou encerrar essa, daí tu fala sobre a cirurgia no próximo, pode ser? Vamos todo mundo, então, pessoal. Certo. Vamos virar para lá. Certo. Tá? Nós estamos em 17, quando der 17 lá, a gente começa.